teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os meus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Em teu louvor, Salvador, as vitórias que eu alcançar aqui vão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Oh, 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 Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou e que sempre me amará. Cruz dou graças pelos pregos em suas mãos. Com o seu sangue me lavou e me mostrou a graça e seu perdão. Pelo amor dou graças pelos pregos em
Suas mãos com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está, coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz do graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, graça recebi, pelo amor dou graças, graças pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor que no trono está, coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, 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 digno é o Senhor que no trono está, coroai o Rei dos Reis, para sempre reinará. Exaltado está, exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Irmãos, nessa manhã, a nossa querida irmã Marli e seu esposo Flávio doam as flores que enfeitam nossa igreja em agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas em sua família. Que o Senhor Jesus possa abençoar essa família como tem sempre abençoado e a todos nós.
Fiquemos agora com o pastor Oswaldo Lima, né, que vai dividir conosco a palavra. Eu quero cumprimentar a igreja. Bom sábado, igreja. Gostaria que você cumprimentasse quem está do seu lado, olhe bem nos olhos, pegue na mão, diga: eu reparei que você está muito bonito hoje. É uma alegria poder estar aqui nesta igreja durante uma semana. Ao mesmo tempo, é um tremendo desafio pela qualidade dessa igreja, por tudo que eu tenho ouvido dela, pelas qualidades do pastor Jonas, que é um pastor modelo para todos nós do ministério, pela maneira como trata a igreja e como a igreja o ama e como ele também ama esta igreja. Eu espero que durante essa semana Deus possa trazer muitas bênçãos para todos nós, ao compartilharmos juntos da palavra de Deus e também experiências pessoais. Teremos aqui, durante essa semana, muitos grupos musicais. Vocês estão aí com um boletim informativo. Você se programe, esteja aqui com seus amigos. Gostaria de ver as mãos dos amigos da igreja, só para eu dar uma saudação daqui da frente. Pode erguer onde você estiver. Muito obrigado, viu? Conto com você. Volte aqui, que Deus seja louvado. Quero agradecer imensamente ao Grupo Átrios. Eu pastoreei esse pessoal por 3 anos. Então, eu me sinto parte da família. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que a estada de vocês aqui possa ser uma bênção também para o grupo. Convido vocês, então, para abrir a Bíblia, para hoje estudarmos a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia nesse momento. Abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Você também que está aí nos assistindo pela internet, pode também pegar a sua Bíblia nesse momento, pode estudar o texto bíblico, ouvir a palavra de Deus e deixar que Deus possa abençoar. Eu sempre penso que quando a gente abre a Bíblia com atitude de humildade, com o desejo de aprender, Deus tem coisas para nos ensinar. E eu creio que nesta manhã Deus também tem coisas para nos ensinar. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 50. Temos aqui um relato bíblico muito conhecido de todos os estudantes da Bíblia, mas com certeza um relato que nesta manhã pode nos trazer algumas lições. Vamos à leitura. Foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa,
levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu gosto muito dessa última frase. Seguia Jesus estrada afora. Quantos de vocês aqui nesta manhã têm essa alegria de seguir Jesus estrada fora? Posso ver as mãos? É o chamado de Jesus para você nesta manhã. Pode dizer amém bem forte. O ministério de Jesus foi marcado por 3 aspectos importantes: o ensino, a pregação e a cura. E em relação à cura, a cura de cegos se destaca. O relato dos evangelhos apresenta que Jesus curou 6 cegos. 2 na Galileia, 1 em Betsaida, 1 em Jerusalém, 2 em Jericó. E em Jericó nós acabamos de ler o relato da cura de um cego. Marcos relata a cura de 1, mas Mateus relata a cura de 2. 6 cegos. A cegueira é a falta de habilidade para ver. É uma doença comum dos dias de Jesus Cristo no Oriente Médio e ainda hoje predomina entre os povos de algumas tribos bem pobres, onde faltam os recursos da medicina moderna. As causas da cegueira não são tão especificadas dentro da Bíblia, as causas médicas, mas a falta de higiene pessoal, as condições de vida insalubre de muitas pessoas, eram sem dúvida fatores que contribuíam para a cegueira. Os recém-nascidos, especialmente, ficavam suscetíveis à cegueira. Cegos de nascença estão registrados na Bíblia, como em João, capítulo 9, de 1 a 3. Muito provavelmente contraíam a doença através de gonorreia dos olhos. Os germes passavam da mãe para os olhos do bebê, onde encontravam um ambiente muito perfeito, propício para o desenvolvimento. Dentro de 3 dias havia uma inflamação, inchaço, pus, e a evidência da cegueira se completava. Nesses casos, o tratamento primitivo não poderia impedir algum dano permanente dos olhos. A medicina moderna trata de todos os recém-nascidos usando colírios antissépticos, mas tal não era o caso nos dias de Jesus. Além da cegueira de nascimento, havia outras 3 principais causas de cegueira. A primeira delas era a infecção natural. Uma das pragas do Egito, por exemplo, menciona a cegueira de toda a nação por intervenção divina. A cegueira de Isaac aconteceu por velhice. Os olhos de Lia eram vesgo, evidências de que também não enxergava muito bem. Temos relato na Bíblia de que Eli, o sacerdote, já não podia enxergar muito bem. E quando veio a resposta de uma batalha, ele cego, já com 98 anos de idade, caiu da cadeira e morreu.
Paulo ficou cego por 3 dias na estrada de Damasco. Paulo, mencionando a igreja de Gálatas e o fervor dos Gálatas para com ele, o amor da igreja para com ele, ele chegou a mencionar em Gálatas 4, verso 15: eu sei que vocês estão dispostos a arrancar os próprios olhos por minha causa. Thompson afirma que a infecção natural acontecia, às vezes, por causa de cinzas, de montes de queimados que se espalhavam pelo vento e, de alguma forma, atingiam os olhos das pessoas. E, muitas vezes, isso era muito danoso e prejudicial. Uma segunda maneira de contrair a cegueira era através da intervenção divina. Nós encontramos os moradores de Sodoma querendo ter um caso sexual com os anjos, e os próprios anjos, pelo poder de Deus, proclamaram uma cegueira especial sobre todos os moradores de Sodoma, os homens. O Senhor feriu aqueles homens com loucura e com cegueira. Os soldados do rei da Síria vieram para prender Eliseu e seus homens, mas Deus interferiu de maneira que eles ficassem cegos, tateando, e não pudessem alcançar o profeta de Deus. A terceira maneira, como alguns também ficavam cegos, era resultado de crueldades humanas. Nós encontramos Sansão, um homem que procurou agradar os seus olhos todo o tempo, quando ele buscou uma mulher não de dentro do povo de Israel, e o pai disse: essa não serve para você. Ele respondeu para a mulher, para os seus pais: essa sim agrada os meus olhos. Mas quando ele foi capturado pelos seus inimigos, você se lembra a primeira coisa que eles fizeram com Sansão? Eles vazaram seus olhos. Ele nunca mais pôde enxergar. Encontramos também que quando os caldeus aprisionaram o rei de Israel, Zedequias, mataram os filhos na presença do rei, e logo em seguida vazaram os olhos do rei Zedequias, e ele também ficou cego até a sua morte. Mas nesta manhã, eu gostaria de falar para vocês de uma cegueira diferente. A cegueira espiritual. O que é a cegueira espiritual? A cegueira espiritual é uma incapacidade ou falta de vontade de perceber as verdades do Evangelho, da Palavra de Deus. Para mim, esse é o pior tipo de cegueira. Incapacidade ou falta de vontade de viver e de entender os ensinos da Palavra de Deus. Há alguns relatos de pessoas que foram cegas dentro da Bíblia, espiritualmente falando. O primeiro deles nós encontramos no livro do profeta Isaías. Gostaria que você abrisse a Bíblia para ler a cegueira da nação de Israel, no relato de Isaías, capítulo 1 e o versículo 3. Antes da leitura desse verso, vale a pena nós relembrarmos quão grande foi o livramento de Deus para com a nação de Israel. Quantas bênçãos Israel herdou de Deus. Abriu o mar vermelho, proveu libertação do exército do Egito. O Deus de Israel proveu alimento durante 40 anos dentro do deserto, onde não podia se plantar para colher. As sandálias que eles usavam nos pés quando saíram do Egito eram as mesmas sandálias que eles usavam 40 anos depois. Deus fez milagres extraordinários na vida da nação. Com certeza Deus também está fazendo milagres na sua vida. Quantos aqui nesta manhã poderiam dizer, erguendo a mão:
Deus fez milagres na minha vida e faz todo dia, diga amém. Esse Deus maravilhoso operou na vida da nação. Contudo, em Isaías 1, verso 3, veja o reclamo de Deus e o diagnóstico de Deus para com a cegueira da nação. E o relato diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. É muito forte essa expressão. É como se Deus, como um pai, você é pai, eu também sou pai, dizendo: eu tratei com muito carinho meu filho, dei tudo o que ele precisava, minha filha, ensinei os caminhos de Deus, mas ele não entende o que eu quero ensinar para ele, para a felicidade dele. Até o boi, até o jumento entende, mas o meu povo não entende. Isso faz me lembrar de um relato da Bíblia, quando um anjo de Deus com a espada afiada estava na beira do caminho para matar o profeta. Lembra o nome do profeta? Balaão. E Balaão não via, ele estava cego espiritualmente, mas a jumenta via. Eu tenho a impressão que no século 21, nós encontramos pessoas à nossa volta, fora da igreja e dentro da igreja, que não enxergam enquanto os jumentos enxergam. Este é o pior tipo de cegueira, a cegueira espiritual. Mas também encontramos a cegueira em alguns líderes nos dias de Jesus. Se você ler Mateus 15, verso 14, Jesus falando dos líderes da nação judaica, os fariseus, os sacerdotes, os que tinham o legado de transmitir as verdades claras da palavra de Deus. Jesus se refere a eles: deixai-os, eles são cegos, líderes que não enxergam. E ele completa dizendo: se um cego guiar o outro cego, onde é que vai cair? Vai cair numa cova. Então, líderes espirituais cegos. Mas também a Bíblia fala da cegueira espiritual dos crentes. Nós encontramos isso em João 14, versículo 9, quando Jesus estava ali na presença dos discípulos, a quem ele havia escolhido, 12 homens. Conviveu com eles, comia com eles, orava com eles, intercedia por eles, ministrava os ensinamentos do céu para eles. Contudo, quando ele falou: meu pai e eu somos um, Filipe disse: como é que é o pai? A gente não sabe como é o Senhor. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o pai. Mas Filipe não via, não enxergava. Mas eu me preocupo muito com a cegueira espiritual da igreja que está aguardando a volta de Jesus. E dessa igreja você faz parte, e eu também. A igreja de Laodiceia, gostaria que você lesse em Apocalipse capítulo 3. Vamos ler esse relato. Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 18. Jesus tem aqui uma queixa a respeito de nós, membros da igreja, nos dias de hoje. Líderes espirituais. Ele diz assim: você diz que é rico, verso 17, abastado, e não preciso de coisa alguma, mas você não sabe que você é... Aqui estão as doenças agora. Quais doenças Jesus está mencionando? Você é infeliz, que mais? Você é miserável, pobre, cego e ainda anda pelado por aí. Essa é a referência bíblica forte de Deus para a sua igreja. Quem sabe uma mensagem para você e para mim nesta manhã. Nós temos a grande alegria de proclamar: somos o povo da profecia, somos o povo das verdades da palavra. Ninguém estuda a Bíblia tal qual um adventista do sétimo dia, mas é possível que nós estejamos padecendo destas doenças. Você é miserável? O que mais? Vamos lá: infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Isso para nós refletirmos a nossa condição espiritual nesta manhã. Sabendo que eu tenho problemas de visão espiritual, qual é o remédio disponível? Como é que eu posso tornar a ver? Agora vamos entrar no relato de Bartimeu. Volte para Marcos capítulo 10. Aqui nós encontramos Bartimeu dando 7 passos para tornar a ver. Não fica muito claro no relato bíblico se Bartimeu nasceu cego ou se ele se tornou cego depois de um tempo. Dá a impressão, pelo relato de Marcos, quando ele diz que eu torne a ver, que ele não nasceu cego, mas que ele padeceu de uma cegueira natural que foi acontecendo por causa dos dias da sua vida. Eu fico imaginando que um dia Bartimeu, que essa expressão Bartimeu é uma expressão aramaica, que significa filho, Bar é filho, Timeu era o pai, então ele ficou conhecido como Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. Dá uma impressão que um dia ele chegou em casa e falou para a esposa: olha, eu não estou enxergando muito bem, acho que alguma coisa não está muito bem. E no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e agora estou ficando pior. Eu, até alguns anos atrás, cheguei para minha esposa e disse: olha, não estou conseguindo ler muito bem. E ela diz: vai ao médico, oculista, oftalmo. Eu fui ao oftalmo e ele disse: você tem que usar óculos. E eu pus um óculos, e agora já pus o outro, e agora não sei até quando, mas eu não consigo mais viver sem o óculos. Mas nos dias de Bartimeu, não tinha esse recurso que nós temos hoje. Quantos de vocês aqui não enxergam bem sem óculos? Dê graças a Deus que você não vive nos dias de Jesus. E você vai perdendo a visão aos poucos, vai perdendo a capacidade e as condições de enxergar da maneira como deveria enxergar. Bartimeu, chega um momento da sua vida que ele não enxerga mais nada. Hoje, se você ficar cego ou nascer cego, você tem muitas condições até de trabalho, de ler. Existe o alfabeto dos cegos. Qual é o nome mesmo? O Braille. Mas nos dias de Bartimeu, ele deve ter chegado para sua família e diz: olha, eu preciso continuar ganhando pão, não tem outra saída. Então ele vai até a família e eles compram para ele uma capa muito bonita, uma capa muito confortável. Ele se veste com aquela capa e ele vai para a beira do caminho, na estrada que passava por Jericó. Jericó era uma cidade muito privilegiada nos dias de Jesus, próximo a Jerusalém, em torno de 15 a 20 quilômetros. Todas as caravanas que vinham do norte em direção ao Egito, até Jerusalém mesmo, obrigatoriamente passavam por Jericó. Havia um movimento, um entra e sai constante. Os mercadores, até que os romanos descobriram uma forma de ganhar dinheiro. Criaram em Jericó, na entrada da cidade, uma alfândega para cobrar impostos. Muito dinheiro entrando, muito dinheiro saindo. Então Bartimeu tem uma ideia brilhante: eu quero ganhar o meu dinheirinho de alguma maneira. Então me levem até a beira da estrada. Eu gosto desse relato de Jesus entrando em Jericó e depois Jesus saindo. Diz a Bíblia que quando Jesus entrou em Jericó, ele teve um encontro com Zaqueu e converteu Zaqueu. E quando Jesus está saindo de Jericó, ele cura o cego Bartimeu. Ou seja, o início do texto dessa manhã mostra um homem assentado à beira do caminho, mendigando. E o final do texto mostra o mesmo homem vendo e caminhando no caminho e não mais à beira do caminho. Quem sabe o Senhor Jesus esteja dizendo para você nesta manhã: eu não quero você cego à beira do caminho. Eu quero você me seguindo por toda a estrada. Então Bartimeu está ali cobrando, recebendo as suas
doações com a sua capa, talvez uma vasilha de água. Entra o dia inteiro, à noite, ele vai para casa, conta o seu lucro. Mas chega um momento em que Bartimeu está cansado, e ele ouve então um barulho diferente na cidade naquele dia. E ele começa então a seguir os 7 passos. Eu não sei se dá para projetar aí, eu trouxe um PowerPoint. Se você tiver alguma caneta, quiser anotar. 7 passos que Bartimeu deu para alcançar a visão. E quem sabe sejam os mesmos 7 passos que você pode dar para recobrar a visão espiritual nesta manhã. O primeiro passo de Bartimeu, está aparecendo aí não, né? Não? Então eu vou falar para vocês. Verso 47. Lá estão os 7 passos. Era para aparecer um só, já apareceram 7. Qual o primeiro passo? Você já pode ler aí? Ele decidiu sair da cegueira. Ele estava ali ouvindo o barulho da multidão e ele ouviu um nome, Jesus. Ele diz, é a minha chance. Um detalhe interessante desse relato é que Jesus nunca mais voltou a Jericó. Aquela era a última viagem de Jesus por aquela cidade. Mas ele decidiu, de hoje em diante, eu quero voltar a ver. Então, a decisão dele era um ato de fé. Quem sabe nesta manhã, você também pode ter esse ato de coragem. Eu não vou mais continuar cego. E eu gostaria de desafiar você a adquirir a visão espiritual que a palavra de Deus tem. Posso ver você com a sua Bíblia? Quantos estão com a Bíblia? Erga a sua Bíblia. O que diz a palavra de Deus sobre a Bíblia em Salmo 119, versículo 105? Vamos falar juntos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que mais? E luz para os meus caminhos. Decida como Bartimeu. Eu quero ver. Segundo ato de coragem de Bartimeu. O que foi? De fé. Ele usou o que tinha. Ele não podia ver, mas o relato mostra que ele usou 2 coisas que ele podia fazer. Qual foi a primeira? Ele ouviu. Quem sabe você não consiga enxergar, mas bote o seu ouvido à disposição para ouvir e escutar a palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo, porque ela fala aos ouvidos. Diz a palavra de Deus, uma voz sempre fala ao coração. Coloque-se à disposição para ouvir. Mas ele tem uma segunda atitude, além de ouvir. Lembra o que ele usou? Ele usou a voz. Ele começou a falar. Ele começou a proclamar a sua necessidade. Qual era a frase que Bartimeu usava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu gosto muito dessa palavra misericórdia, porque ela é a junção de 2 palavras, miséria e cordia. Miséria, o que vem à sua cabeça quando ouve a palavra miséria? Fulano está na miséria, não tem mais nada. E quando a gente lembra de cordia, a gente lembra também de algumas coisas. Ataque das veias, né? Da sua parte coronária, coração. Então a palavra misericórdia nos remete a coloque o seu coração para olhar para a minha miséria. Esse era o clamor do cego. Ele não estava pedindo de qualquer jeito, ele estava sendo específico e pedindo pela misericórdia. Estava usando o que ele podia. O terceiro passo de Bartimeu para ver, ele não teve medo daqueles que queriam que ele continuasse cego. É triste isso, mas é uma realidade nos dias lá daquele incidente. Quanto mais ele gritava, mais pediam para ele parar. E eu fiquei pensando, por que será que não queriam que Jesus, que fosse proclamado, que Bartimeu falasse da sua necessidade? Será que não tinham compaixão do cego? E eu fui pesquisar e entendi o seguinte: a frase que Bartimeu usava,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. A expressão filho de Davi era uma expressão messiânica. E o fato dele estar dizendo filho de Davi poderia suscitar uma tremenda oposição ao ministério de Jesus, porque queriam caçar Jesus. Então, era mais fácil para os líderes dizer: fica quieto, cala a boca, para de incomodar, não fale essas palavras. Mas ninguém estava olhando para a necessidade real daquele homem. Qual era a necessidade dele? Ele queria ver. Eu fico às vezes preocupado, porque muitas vezes nós que temos a luz, devíamos encorajar as pessoas a ir em direção à luz cada vez mais. Mas muitas vezes nós, cegados às vezes por um bom luxo ou capricho, nós impedimos as pessoas de irem a Jesus. Às vezes a pessoa está tomando uma decisão para entregar a Jesus a vida, e nós somos tentados a pôr dúvida na mente. Será que você está preparado? Essa expressão duvidosa é uma expressão que muitas vezes impede a pessoa de avançar. Deveríamos fazer a declaração que vem logo a seguinte, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, não tenha medo de ir a Jesus em busca de visão espiritual. Muitas vezes a voz de quem quer ver Jesus é silenciada por um parente querido, por um amigo do peito. Será que é a melhor coisa para você mesmo se tornar crente? Será que compensa para você abandonar seu emprego para seguir Jesus? Pensa bem nos filhos que você tem que cuidar. Como é que você vai guardar o sábado? Uma crise de desemprego hoje, vai perder seu emprego? Nós não deveríamos trabalhar nessa direção. Próximo passo dado por Bartimeu, é o quinto passo, está no verso 50. Ele se levantou com determinação. Quando alguém foi para ele e disse: o Jesus te chama, chamado de Jesus despertou em Bartimeu uma reação imediata e instantânea. Diz a palavra que ele se levantou de um salto. É difícil imaginar um cego dando um salto no escuro. É até perigoso. Mas a palavra de Jesus já estava incendiando o coração dele de dentro para fora. E ele se levanta de um salto. Quando você vai a Jesus, não tenha medo. Levante-se, pule nos braços do Mestre, porque Ele vai cuidar de você. Recentemente eu li de uma criancinha que estava no telhado, e o pai chegou abaixo e viu que era um risco, um perigo daquela criança andar por ali, e disse para a criança: pula, que o pai segura. E ela pulou. E foi um sufoco muito grande para o pai segurar a criancinha nos braços. Porque quando Deus fala pule, pode pular. Bartimeu pulou no escuro das trevas para a luz, num ato de coragem. E deu o sexto passo. Ele foi específico e foi claro no seu pedido. Marcos 10, 51. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? E qual foi a resposta dele? Que eu torne a ver. Eu quero ver. Quem sabe nesta manhã a palavra de Deus está falando ao seu coração e você não está enxergando tudo o que precisa para a vitória espiritual. Mas peça a Jesus, no nome de Jesus, clame com fé e com coragem: eu quero ver, Senhor. Eu não quero continuar tendo a Bíblia interpretada por alguém. Eu quero que o Senhor fale comigo através da palavra. E Deus fala através da Bíblia. Fala ou não fala? Quantos aqui nesta manhã Deus já falou através da palavra? Então posso pedir, peça a Deus. É interessante que, será que Jesus não sabia que Bartimeu queria ser curado? Sabia ou não? E por que será que ele fala então para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Será que ele não sabe da sua necessidade nesta manhã? Sabe ou não sabe? Sabe. Mas por que ele pede para você orar? Porque quando você ora, você está se colocando à disposição
Deus está sempre à disposição, mas nós nem sempre estamos à disposição. E quando a gente chega na sala de alguém, ou chefe, ou amigo, para pedir para ele alguma coisa, é porque a gente acredita que pode ter uma resposta positiva. Ontem mesmo chegou um pastor na minha sala pedindo Bíblias. Outro pedindo um recurso evangelístico. E é interessante que a princípio a gente diz não para todos, mas os mais corajosos insistem. Eles acreditam que alguma coisa vai sair. E ontem eu disse sim para 2. Saíram felizes, foram embora na alegria. Você fica contente quando Jesus responde suas orações? Quantos ficam felizes aqui? O que você está precisando pedir para Deus nesta manhã? Peça, seja específico. Está triste? Fale, estou triste. Está faltando fé? Fale, Senhor, eu não consigo ter a fé desse homem. Dá-me fé, Senhor. E por último, nós encontramos o 7º passo. Ele seguiu Jesus caminho afora. Um homem à beira da estrada, mendigando, o que você daria por ele? Próximo passo, seguindo Jesus estrada fora. E aí eu fiquei pensando, por que será que Marcos fala só de Bartimeu, enquanto Mateus fala de 2 cegos? E eu fui entender isso pelo seguinte: Bartimeu, daquele dia em diante, nunca mais deixou de seguir Jesus. E aonde ele estava com Jesus, ele contava a sua história. E eu fico pensando que todos nós recebemos a bênção de Deus, mas nem todos contam a bênção. Eu gosto do hino que tem na Inário, que fala, conta. Você lembra dessa música? Conta quantas bênçãos são. Às vezes eu fico preocupado que a gente vem à igreja e não tem bênção para contar, só tem lamúrias para declarar. Vem no culto de quarta-feira. O que você ouve no culto de quarta-feira, geralmente? Ó, irmão, está doendo a cabeça, e dói o pé, dói os ouvidos, Senhor, está doendo meu estômago. Ó, irmãos, olhem para a cura do câncer, dor de tudo, dor daqui, até dor de cotovelo sai. Mas dificilmente contamos as bênçãos. Tem bênção para contar? Não tem na sua vida? Quantos tem bênção para contar? Então, eram 2 curados no mesmo dia. Às vezes os críticos da Bíblia criticam, o evangelho está em contradição, porque eram 2 ou eram 1? Eram 2. Mas um desapareceu da história, recebeu a bênção e não compartilhou. E ele não ficou nem conhecido. Mas Bartimeu, sim, esse ficou conhecido. Onde se contava a história de Jesus? Se contava a história de Bartimeu. Ele mesmo contava. Eu era cego. Lembra de mim, lá na beira da estrada? Agora estou aqui no caminho. Deus deseja restituir a visão espiritual do seu povo. Ele está fazendo um chamado para você nessa manhã. Ele deseja que nessa semana especial, não eu, Oswaldo, apareça, mas ele deseja que o nome dele seja manifestado e confessado por todos os adoradores dessa igreja. Quantos nesta manhã desejam ver a Deus, recobrar sua visão espiritual? Quantos gostariam que eu orasse por você nesta manhã? Gostaria que você se colocasse em pé para receber a bênção da oração. Mas antes de orar, eu vou pedir para o grupo cantar. Eu gostaria que você, enquanto estivesse ouvindo o grupo cantando, que você colocasse seu coração nas mãos de Deus, dissesse para ele, Senhor, eu preciso ver, eu preciso enxergar, eu não posso caminhar sem a luz espiritual, recobre a minha visão. Você pode fechar seus olhos em pé, orando, ou você pode orar de olho aberto mesmo, mas você tem que pedir a Deus a visão espiritual nesta manhã.
hoje errei e só o que consegui foi tropeçar, cair e machucar, fugir do olhar de Deus sem ter remorsos. Tantos eu culpei, nem entendi que o meu fracasso veio só de mim. Sozinho quis andar, eu questionei, meu Deus, que ainda me ama. Agora eu vou onde Ele for, eu quero ir atrás do que Ele quer pra mim. Se antes eu me afastei, eu agora espero que sua luz se mostre. Eu vou para onde Ele for. Não quero ter, estar sem paz. Vem de Deus se ao seu lado estou. Me limpa o coração com seu eterno amor em Jesus Cristo. Agora eu vou onde Ele for, eu quero ir atrás do que Ele quer pra mim. Se antes eu me afastei, eu agora espero que sua luz se mostre. Eu vou para onde Ele for. Ele sabe o que virá. Seu plano Ele vai cumprir. Quando for a hora, quando for a hora. Agora eu vou onde Ele for, eu quero ir atrás do que Ele quer pra mim. Se antes eu me afastei, eu agora espero. Agora eu vou onde Ele for, eu quero ir atrás do que Ele quer pra mim. Se antes eu agora espero que sua luz se mostre. Eu vou para onde Ele for. Agora eu vou onde Ele for, eu quero ir atrás do que Ele quer pra mim. Se antes eu me afastei, que sua luz se mostre, que sua luz se mostre. Eu vou. Esse é o chamado de Deus para você nesta manhã. Onde Ele for, eu quero ir. Quantos desejam fazer isso? Digo amém. Quero agradecer
os amigos internautas que estiveram acompanhando a mensagem desta manhã. Tivemos ouvintes de São Paulo, Montemor, Marília, dos Estados Unidos, Salvador, Americana, Presidente Prudente, Tel Aviv, Israel, Alexandria, no Egito e Santa Bárbara do Oeste. Oremos por esses amigos, que Deus possa abençoar você aí. Vamos fechar os olhos agora e vamos orar a Deus. Obrigado, Pai amado, pelo ministério de Jesus entre nós, porque Ele se tornou um de nós. Ele veio para nos recobrar a visão espiritual. E nesta manhã saímos daqui com esse desejo. Abra o nosso coração. Queremos ver a Tua glória. Queremos refletir a Tua luz para o mundo em trevas. E quando Jesus voltar, queremos para sempre estar na luz da glória. Eu oro por mim, por todos os amigos, por toda esta igreja, por toda a nossa comunidade aqui na Vila Matilde. Em nome de Jesus. Amém.